diferenciação, que não quer dizer que o Arthur, no grau moderado dele, ele não tenha condição de aprender como essa criança. Você entendeu? Aquelas questões características individuais de cada um, para vocês medirem que são autistas da mesma forma, às vezes com a mesma capacidade, mas com algumas características que os diferenciam, né? Um com deficiência intelectual, outro sem deficiência intelectual. O autismo, ele tem um alto índice de deficiência intelectual associada, na maioria dos casos, você deve saber disso, né? Então, às vezes, há uma dificuldade muito grande nessa questão de aprendizagem. Quando você falou que não há na literatura esse assunto, né? Que a gente tenha conteúdos que possam nos ajudar a melhorar essa condição, você tem razão. Né? O que a gente faz hoje? Né? Eu tenho um trabalho dentro da Ampara também de adaptação curricular para algumas crianças que não conseguem aprender de jeito nenhum. Então, eu sento com a mãe, eu falo o que está acontecendo, qual que é a dificuldade, porque às vezes a mãe também não consegue auxiliar. E tem criança que eu preciso começar do início, né? Que a criança não discrimina cores, por exemplo. Como que eu vou ensinar cores para aquela criança? Então, eu tenho que começar com uma cor. Então, a gente vai começar com uma só. Então, essa semana a gente vai reforçar essa cor. Semana que vem a gente vai introduzir mais uma. E aí a gente vai de passo a passo. Você entendeu? Então, a gente vai tentando fazer com a nossa visão do conhecimento que a gente tem, individual de cada um, né? Precisa ser, inclusive, avaliado isso, que cada criança vai ter uma forma de aprender, isso é para todos, mas para o autista mais ainda, e tentar elaborar conteúdos e material para isso. Quando entra na questão de interpretação de texto, para o autista isso é um problema enorme, né? Então, a gente pode fazer, eu fiz para o Arthur aprender historinha, fazer uma interpretação de texto, eu fiz um livrinho que ele desenvolve. Então, eu fiz os personagens em bichinhos, e tem o texto, e a gente foi contando essa história e ele colocando no livro. E depois eu ia perguntando para ele sobre aquilo, e ele ia me mostrando as figuras, né? Que era a forma que ele tinha de se comunicar. Então, existem recursos que a gente pode fazer? Existem recursos. É trabalhoso? É muito trabalhoso. E aí, na condição de vocês durante o dia a dia, eu imagino tanto que deve ser difícil pensar em adaptar alguma coisa. Não é fácil. Não, a adaptação a gente conversa muito, principalmente em relação ao deficiente intelectual. Só que a grande, acho que, dificuldade é marcar muitas vezes isso para a família, porque o que chega para a mãe é o autismo, e para ela pensa que o autismo é a linguagem, o comportamento, e mais não, vai muito além. Sonhar. Vai muito além, sim, você tem razão. E essa é a maior dificuldade, até para o próprio professor de sala de aula, porque assim, já teve algumas formações e eles falavam de porcentagens bem altas, assim, relacionando deficiência intelectual e o autismo. Só que quando os professores de sala podem jogar no Google e procurar alguma coisa, essa relação não vem tão fácil, é uma surpresa quando a gente fala sobre isso, né? E é só a questão que eu falo da literatura, assim, que é uma incidência muito grande na escola dessa dificuldade das aprendizagens escolares, só que é pouco citado isso. É verdade, exatamente. Né? Não se fala muito. E assim, os pais realmente não têm esse conhecimento, né? Então, por isso que eu falei da responsabilidade muito grande lá atrás, no diagnóstico, quando você passa para uma mãe, por exemplo, que uma criança de 2 anos está ali sendo avaliada e que ela é uma autista leve, né? Muitas vezes não é isso que está ali, não. Né? Então, aí a mãe vai esperando, vai criando uma expectativa de aprendizagem daquela criança, vai vendo que o autista leve, às vezes, toca um instrumento de ouvido, e isso não chega para aquela criança naquele momento, gente, é muito frustrante, e ela vai continuar sem entender aquela condição, vai ficar esperando que aquilo aconteça, e não vai chegar para aquela criança muitas vezes. Você entende isso? Então, tem essa questão também, que é bem complicada. E aí ela bloqueia, né, para o resto. E é engraçado que, assim, nessa pandemia, fazendo as coisas remotas, a gente não conhece o aluno, né? Não conhece a criança. Tem uma criança que a gente começou a atender agora no primeiro aninho. Ela começou a vir presencialmente, uma graça, mas era muito curioso, assim. A primeira coisa eu mandei para a mãe, eu queria saber o que
que ela conhecia, o que não conhecia da leitura, escrita. E eu pedi para a mãe fazer uma listinha de palavras, mas deixei bem claro que o que a gente queria saber é o conhecimento da criança, não era para ajudar, não era para fazer. E essa lista veio preenchida por uma pessoa alfabetizada. E eu falei assim, nossa, mas ela está alfabetizada? Não, é que eu fui ditando as letras, tá? E explicou. Ela deu a cola para a menina. Aí, quando essa criança chega aqui na escola, é uma criança que não conhece cor, nem todas as cores, não conhece as letras, copia algumas palavras, copia algumas coisas, mas é uma impressão totalmente diferente do que a mãe estava passando para a gente, né? É porque, na verdade, é o que ela quer, Sim. né? É o que ela quer, não é a realidade. E aquilo ali, ela vai se enganando, né? Ai. E a mãe gravou um videozinho de uma atividade que eu tinha mandado para ela, de manipular a letrinha e tal. E essa mãe era muito brava no vídeo. Assim, se a menina errava, ela gritava com a menina. Ai, meu Deus! E eu comecei a ficar meio assim com isso. E depois eu conversei com a professora de sala, assim. E eu sinto que essa mãe vai ser uma mãe que vai ter muita frustração em relação à aprendizagem da menina, porque pode ser... Ela já tem, né? Que não corresponde à expectativa. Exatamente. Então, eu sinto que ela está correndo, porque se ela correr muito, quando chegar no final do ano vai dar tudo certo. E nem sempre é assim, o tempo é outro, né? Não. A gente tem um processo, né? Aí não é simples assim. Até porque a gente sabe que eles aprendem de uma forma totalmente diferente. Já neurotípicos. Essa fixação da questão da alfabetização, né? Os pais, eles querem a alfabetização, eles não conseguem valorizar outros tipos de desenvolvimento, outros ganhos, eles ficam, né? Não, mas não está lendo e escrevendo, tem que ler e escrever, né? Não, eu tenho uma moça que trabalha comigo, ela tem uma filha de 4 anos, que ainda está, né, não está na 4ª etapa, e ela conta para mim das mães, ela fala, eu fico de cara com as conversas no WhatsApp da escola, mães querendo mais, querendo que a criança escreva, querendo ditar palavras para as crianças escreverem com 4 anos. Eu não quero minha filha escrevendo com 4 anos, eu quero ela brincando, sabe? Ela fala assim, e ela fica horrorizada com isso, porque você nota que as mães sofrem. Sim. Elas sofrem com aquilo que não chega, e são crianças típicas, não são crianças neurotípicas, né? E a minha filha já está fazendo, olha, eu estou colocando ela no inglês, porque ela precisa aprender inglês aos 4 anos, né? Então, tem isso também. Dessa mãe, se ainda tiver uma criança com 4 anos na sala que aprendeu a escrever, né? Já. Nossa! Aí ela perdeu. É verdade. Karina. Você tá mutando, Cacita? Tá me ouvindo? Oi, pode falar. Quem é? A Débora. A Débora. É a Débora. Então, eu só queria reforçar assim, isso que a... Está falhando. Oi. Acho que minha conexão cortou um pouquinho. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando a sua fala. Melhorou? Oi. Acho que agora Oi, sim. Então tá bom. Então, Karina, eu só queria comentar um pouquinho que às vezes eu sinto uma dificuldade também com o pessoal da saúde. Você reforçou na sua fala essa importância da interação desse trabalho multidisciplinar. Realmente é muito válido, mas às vezes parece que fica a saúde colocando uma responsabilidade na escola da aprendizagem. Então, que nem eu tive uma mãe que falou para mim, que é uma criança que tem autismo com deficiência intelectual, que a terapeuta falou que ela não está aprendendo porque está no ensino remoto, que precisa voltar para a escola. Mas é uma criança que tem a deficiência intelectual. Então, mesmo que volte para a escola, a perspectiva de alfabetização vai ser a mesma. Aquela criança que você ensina a letrinha, ela oscila, ela passa 1, 2 dias, ela não lembra a letrinha. Então, é um caso típico, né? E às Exatamente. vezes você tenta fazer esse convencimento com a mãe, e aí quando vai na terapia tem um outro discurso.
E assim, historicamente, qual é o discurso que tem mais valor? É o discurso da área médica, da saúde. Eles valorizam isso, né? Eles valorizam. A gente percebe isso, às vezes, até em avaliação médica, que o médico fala, nossa, mas ele não sabe ler e escrever, às vezes, por que então está em tal série? Entende? Então, às vezes, tem esse discurso, e isso é complicado para você trabalhar com a família. Então, assim, eu acho que é um ponto que também dificulta todo esse trabalho que a gente precisa fazer com essas mães, né? Eu super entendo, mas ele é feito, viu, Débora? Tem que ter um trabalho em que tem que devolver isso para o profissional, sabe? Tem que dizer para o profissional, olha, essa criança está assim, 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 no ensino remoto, sabe? Eu acho que a gente precisa, nessa situação em especial, eu acho que precisa tirar a mãe do meio, sabe? E conversar com o profissional, né? E dizer, porque senão eles nunca vão sair da posição de jogar a questão na escola, tá? E vão ficar na posição lá confortável do espaço reservado com a criança, né? Sem conhecer, porque a gente sabe que muitos profissionais desconhecem qual é a realidade de uma escola. Exatamente. E a Nice falou tudo. Como é que faz com essa criança aí? Ela vai no atendimento? O que é isso? Eles desconhecem. Então, assim, precisa estreitar a relação com a saúde. Sabe, eu sei que não é fácil, condições, muitas vezes eles não atendem, é difícil conversar, não posso ir aí na escola, mas assim, precisa estreitar, porque do mesmo jeito que a gente tenta ensinar para a mãe que autismo é isso, ela precisa ensinar para aquelas pessoas como é a escola, o que é inclusão, como é que é o trabalho que o professor desenvolve, o que é um agente educacional que fica com a criança. Exatamente. Isso tem que ser dito N vezes. E sabe, Anice, que isso tem muito sentido o que você está falando, porque mesmo, por exemplo, o médico prescreve ali a terapia que aquela criança tem que fazer. Os pais muitas vezes se matam para fazer uma terapia que eles nem sabem o que aborda. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Então, às vezes, eles não têm nem consciência daquilo. Que só entender o papel, por exemplo, de um agente que a gente tem que ficar explicando. Quantas vezes eu quase morro de explicar isso em grupo, né? Porque existe aqueles questionamentos e isso se estende. Eu super entendo isso que você está falando. O que a Débora colocou é muito relevante nesse sentido. Eu acho que tem que ter essa ligação, até porque vocês ficam mais tempo com essas crianças na escola do que o terapeuta. Ele não conhece a realidade realmente, né, do dia a dia dessa criança, e o tempo que ela fica aí é muito mais, a visão de vocês é muito mais diferente. Muito diferente. Então, tem que ter essa relação, sim. Tem terapeuta que é resistente? Tem. Fala para a mãe, mãe, eu estou tentando contato com a psicóloga do teu filho, eu não estou conseguindo, pede para ela me ligar, ou se não sei se vocês podem mandar algum relatório por escrito para o terapeuta também, não sei, mas isso é válido, estabelecer essa conexão. E se vê dificuldade, né, nisso, conversa com a mãe. Tem muita gente, é muito difícil, acho que assim, eu acho que a gente não deveria ter mais médicos dizendo o que a escola deve fazer. A gente ainda vive uma realidade dessa. A gente nunca foi lá dizer para o médico o que ele precisa, como ele deve fazer. Eu sei. Mas o contrário acontece. Mas eu acho que isso só vai quebrar a partir do momento que a gente colocar, né, firmemente, olha, a escola está fazendo isso, né, como parari, parará, porque senão ninguém não vão saber, vão continuar nessa posição. Uma coisa que eu tenho reforçado bastante com as mães é que o papel da professora de educação especial, quando ela faz esse link da saúde com a educação, ela não vai receber uma orientação da TO do que ela vai fazer. Ela vai conversar com a TO sobre quais são as áreas que precisam ser trabalhadas, e quem vai decidir o que vai fazer e como vai fazer é a professora de educação especial, que tem esse conhecimento desse contexto escolar
e de como isso vai se transformar dentro de uma atividade na escola. Exatamente. Então, eu não falo que a TEL vai falar o que tem que ser feito lá dentro, como tem que ser feito. Porque a gente já teve caso de uma moça virar e falar para a professora da escola, que estava sem intervenção da professora de educação especial, ficar com uma caixa de bis para poder dar o reforço para o menino, para ele fazer atividade. Numa sala de CR, tipo de, não sei se era a quarta etapa, uma coisa assim. E então, o resto, né? Exatamente. Não. E aí também ficar pensando que esse nível de reforçador é para uma criança muito, né, muito sem base nenhuma. Exatamente, é o que eu até disse de manhã, né, Rafael? Que o Arthur, ele tinha o reforço social para ele, era adequado. Mas nós acostumamos assim. O que ele gosta de comer? Eu não quero que reforce com nada de comer, porque se uma hora eu estiver num lugar, eu não vou arrancar nada do bolso e colocar na boca dele. Não vou fazer isso. Né? Então, vamos trabalhar o reforço social? Vamos trabalhar um brinquedo que ele gosta? Mas eu não preciso trabalhar dessa forma, eu acho que existem outros meios. A não ser que não tenha jeito mesmo, que você precisa dar reforço alimentar. Mas eu sou um pouco resistente a isso ainda. Tá certo. Eu falo isso no sentido de, assim, de deixar mais claro para as mães o papel da professora de educação especial, a importância que ela tem, né? Qual que é o trabalho dela lá dentro e qual é a relação dela com a saúde. Já então, teve caso de mãe, desculpa te cortar só para eu não esquecer, da mãe, a terapeuta falou assim, olha, você precisa falar para a professora usar o celular para reforçador na sala de aula, ele adora a galinha pintadinha, a galinha pintadinha é um ótimo reforçador, mas e aí? Você pode trabalhar celular dentro da sala de aula? Então, assim, a terapeuta não tem nenhuma noção da realidade ali. Né? E aí a professora vai falar assim, olha, eu estou entendendo que ela quer dizer tal coisa, mas dentro da escola não pode, então eu vou adaptar, eu entendi que é isso que ela está preocupada. Vamos dar um desenho da galinha pintadinha para ele pintar? Pronto. Né? Ou até um colante da galinha pintadinha, se tiver. Sim! E aí você coloca a galinha pintadinha para todo mundo, porque os outros alunos vão ver que aquele lá tem, por que eu não posso ter? Então aí vamos incluir todo mundo naquele meio, né? Tem possibilidades, né? É que a realidade dela fora é diferente da realidade de todos vocês dentro, Eu entendo perfeitamente todos. E aí que eu entendo que a Anice fala infelizmente eu não acho que esse pessoal da saúde vai fazer um movimento para conhecer. Não. Eles não vão fazer esse movimento. A gente precisa, né, tentar fazer esse movimento. Sim. Porque não vai partir deles. Não vai. Gente, tomamos tempão aí da Karina, amanhã toda, tarde toda. Hoje eu tô de folga. Hoje eu tô de folga, não vou samuzar hoje. Ai, mas foi ótimo, Karina. Obrigada, gente. Aqui até tarde conversando. É muita coisa, né? É bastante coisa. Mas eu fico muito feliz. Que bom que eu pude ter a oportunidade de ajudar de alguma forma. Eu fico muito agradecida a todos vocês, agradeço a Clélia por mim, que hoje ela não pôde participar, e eu super entendo, eu sei que a vida dela é um caos aí também, mas eu agradeço você, estendo meu agradecimento à Patrícia, viu? Adolfo, obrigada mais uma vez, viu? Pelo auxílio, como sempre, super prestativo, a equipe toda, obrigada professores todos. Nós que agradecemos. Então, até a próxima, Karina. Até, gente. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana que está chegando. E não esqueçam de assinar a lista, hein? Ó, lá no chat tem o link e assinem a lista. Obrigada, viu, gente? Cássia, à tua disposição, viu? Beijo. Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau.